Eu hoje vou ter uma série de avisos, portanto, vamos ter paciência aqui comigo. O primeiro deles é que nós estamos fazendo uma campanha de apadrinhamento das nossas 130 crianças que funcionam nesta casa no contraturno da escola, né? Então nós temos aqui embaixo uma irmã, a Tânia, está quem quiser receber, apadrinhar uma dessas crianças. Nós temos aqui uma lembrancinha que é uma cartinha delas, e aí a pessoa que escolher uma criança pode trazer uma muda de roupa, um presentinho, que elas vão receber isso aqui na nossa festa de final de ano, no dia 13 de dezembro, às 14 horas. A nossa casa funciona de segunda a sexta, de 8 às 5. Se alguém quiser passar por aqui no outro dia para pegar, também pode. Além disso, nós queremos falar também da Jornada do Bem. A Jornada do Bem é uma ação pela ação cristã da instituição Vicente Moretti, tá? Então já foram feitos alguns encontros e o próximo vai ser no dia 15 de novembro, um sábado, das 8 às 16, na organização Cruzada Espírita Suburbana, que fica na Estrada do Comércio 501, Tinguá, Nova Iguaçu. Vai ser um almoço e várias atividades de confraternização. Além disso, vai ter no dia 22 de novembro, no dia 28 de novembro, 6 de dezembro e 18 de dezembro. Aqui no dia 22 de novembro vai ser aqui no Recreio, no Movimento Espírita Recreio Barra, e vai ser aqui no Novo Rio Country Club, que fica na Avenida das Américas, 17500. Nós estamos também, mais uma informação, está cheio de informação, vou falar devagar. Nós estamos pedindo também, porque a música tema desses encontros é a Usina de Amigos, do Carlinho Conceição. Então, quem tiver interessado em aprender para esses encontros ou não, porque é uma música lindíssima, que traz muita alegria para o coração da gente, é só procurar no YouTube, certo? Agora, então, vamos pedir para serenar os nossos corações, desligar o telefone celular, se tiver ligado ainda, e vamos fazer a nossa leitura. Pedir a nossa Vivian para fazer a leitura. Boa noite. Vamos ler uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros, mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma verem feito que justifique essas posições?
Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso, o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Bom, meus irmãos, então, vamos unir agora os nossos pensamentos para agradecer a Jesus, a essa espiritualidade que no momento nos envolve, por termos chegado aqui, por todas as coisas que nos acontecem, pela força, pelo amparo, pelo estudo dessa doutrina. Senhor Jesus, nós te pedimos neste momento para abrir os nossos corações para o entendimento do tema a ser tratado nesta noite, para que possamos, Senhor, entender sempre o que nos acontece, aceitar com resignação, com otimismo, com fé, na certeza de que nada é por acaso e que o nosso caminho, mesmo quando imaginamos o mais escuro, está sempre iluminado pela sua luz. Graças a Deus. Bom, a nossa palestra hoje vai ser num formato um pouco diferente, mas vai tratar de um assunto muito bom para todos nós, que é a perda das pessoas amadas. Vai ser feito pelo nosso companheiro, amigo dessa casa, Sérgio Thyssen, conhecido já de todos nós, várias palestras, e pela nossa Yasmin, que está aqui. Vamos fazer um bate-papo a respeito do tema, né? Então, vamos acompanhar com muito carinho no nosso coração, abrindo-nos para os trabalhos que são feitos durante a nossa palestra, como todos já sabem. Um beijo no coração. Obrigada, Soninha. Obrigada aos companheiros que estão nos assistindo pela TV Nova Luz, no Brasil e no mundo, pela Rede Amigo Espírita, os companheiros queridos que estão aqui conosco. Hoje é um dia especial. Nós vamos ter o nosso querido Sérgio conversando sobre uma temática tão significativa para as nossas vidas, numa semana na qual nós lembramos demais e com muita saudade, certamente, dos nossos entes queridos que já partiram. Então, abrindo a nossa conversa, o nosso bate-papo, eu gostaria que o Sérgio conversasse conosco a respeito da vida além dessa vida. Vamos lá? Vamos. Muito boa noite a todos. Yasmin, este é um tema que diz respeito a todos nós, né? Se nós somos espíritas, nós já compreendemos que a vida na Terra, ela tem duas grandes expressões. Ou nós estamos reencarnados, como agora, ou nós estamos no mundo espiritual. Nós antes não tínhamos uma ideia concreta a esse respeito. As obras de Allan Kardec, a codificação kardeciana, nos levaram a conhecer bem estas coisas e depois, progredindo ainda mais, a série de André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Na medida que nós compreendemos a imortalidade da alma, a ideia de que a vida continua, a ideia de que existe toda uma realidade além túmulo,
as coisas ficaram muito mais simples. E a espiritualidade, com este lindo movimento a nosso benefício, levantou esse grande véu que encobria essas questões. Então, nós sabemos que a população de encarnados no planeta, ela é de 7 bilhões e 300 milhões de pessoas. Emmanuel, no livro Roteiro, nos adianta, num determinado capítulo, que no total somos 22 bilhões de almas humanas. Portanto, nós temos um contingente no mundo espiritual hoje de aproximadamente 14,7 bilhões de pessoas. Ou seja, nós precisamos entender a vida cada vez mais nestes moldes de uma realidade que agora nós vamos entendendo melhor. E a ideia é de que ora estamos aqui, ora estamos no mundo espiritual. E a noção que tem a ver com o nosso tema de hoje, que é a questão da perda de entes queridos, na verdade não há perda. Há muitas vezes, e às vezes de uma forma muito dolorosa, uma ideia de uma partida antecipada de volta para a espiritualidade. Mas a vida continua. Huberto Roden, num determinado livro lindo dele, que se chama Por que Sofremos?, ele diz: nunca ninguém morreu. E se a gente pensar bem, Yasmin, é mesmo assim. Porque nós pensamos, pelo afastamento, seja de um modo ou de outro, por um tempo maior ou menor, que as coisas mudam de tal forma que parece que a vida não continua. Parece que há uma perda irreparável. Mas se a gente pensar bem, entendendo que a essência da vida é a vida da alma, é a vida do espírito, nós podemos compreender melhor estas questões ligadas tanto ao renascimento, no sentido da volta do mundo espiritual para uma nova experiência reencarnatória, como também a partida de volta para casa, seja ela em que idade for. É claro, isso tem uma série de questões pessoais, de questões coletivas, que nós podemos examinar em seguida. E é muito útil nós pensarmos nisso, porque eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. É difícil, porém é mais fácil nós aceitarmos a partida dos nossos amores que são mais velhos do que nós, que já passaram longos anos em vivência aqui conosco. Mas quando vão aqueles mais jovens do que nós, quando vão as crianças antes dos seus pais, é algo extremamente doloroso. Talvez seja uma das dores mais fortes que um ser humano possa passar. E é sobre isso que eu gostaria que o Sérgio falasse conosco agora. Muito bem. Essa inversão, ela significa dor e sofrimento, sempre. E ela será maior quanto de melhor qualidade forem as relações afetivas. Porque num mundo de provas e expiações, num mundo, vamos dizer assim, atrasado, nós temos, vamos dizer assim, afinidades maiores ou menores. Nós temos vínculos afetivos de menor qualidade ou de maior qualidade. Mas é claro que nessa questão que envolve as crianças, os jovens, especialmente quando eles partem depois de uma enfermidade grave, ou partem subitamente por questões de acidentes e por questões que são muito típicas das condições primitivas, às vezes, do nosso mundo, nós vamos encontrar essa questão que chega de uma hora para outra, gerando uma dor muito grande. Então, essas relações afetivas, quando são como que interrompidas a partir da perda de entes queridos, elas significam sofrimento, e é uma ideia que a espiritualidade traz a respeito de prova e expiação.
Como este mundo é de provas e expiações, essas perdas significam algo muito forte e sério na vida de qualquer um. O Espiritismo nos ajuda muito a entendermos melhor esses mecanismos, mas ele não vai evitar propriamente o sofrimento quando estas coisas acontecem também e naturalmente com os espíritas. Mas é claro que nós precisamos ver a doutrina espírita sendo difundida, não é? Envolvendo cada vez mais um número maior de pessoas, para que esta maneira de entender a vida e o mundo e as questões do ir e vir, elas sejam melhor compreendidas, para que sejam inclusive melhor trabalhadas, melhor aceitas, e aí isso vai movimentar uma série de mudanças e despertares para as pessoas envolvidas no processo. A ideia de resignação, a ideia de buscar um entendimento maior de por que uma pessoa tão amada está indo embora desta forma, o que a providência divina deseja conosco para que nós vivamos essas experiências. Qual é a função desta dor, que é uma dor, vamos dizer assim, talvez seja a mais grave, intensa, que se possa entender nos mecanismos da vida, porque ela inclusive tem a ver com questões instintivas, envolvendo a maternidade, a paternidade, envolve uma série de aspectos e as pessoas vão ter, cada uma, as suas reações. E a gente lembra, existem questões individuais, existem perdas que são coletivas de uma hora para outra. Quantas vezes uma parte de uma família, num acidente de avião, num acidente de automóvel, desencarna e ficam 2 ou 3 e vão embora, um somatório de 4, 5 ou 6. Como trabalhar essas coisas? Com o Espiritismo, ainda assim com as dificuldades naturais, mas com alguns atenuantes a nosso benefício. Sem ele, as dificuldades são muito maiores. Com certeza, quando nós compreendemos que todos nós somos seres provindos de várias experiências, de várias encarnações, e que as nossas crianças, em realidade, elas já foram adultos no passado, estão em novas experiências, nós começamos a perceber que, para que estejamos passando por determinados tipos de sofrimentos, existe uma causa, nada é em vão. E que, se Deus é bondoso, como nos fala a doutrina dos Espíritos, e nós aceitamos, existe uma causa que nos possa explicar tudo isso. Agora, as nossas lágrimas, Sérgio, elas prejudicam os nossos amores que partiram para a pátria espiritual? Yasmin, existem lágrimas e lágrimas, porque as lágrimas denotam as nossas emoções. E essas emoções, elas podem variar muito. Então, dependendo de como que nós estamos ou estaremos vivenciando a nossa dor, nós, ao mesmo tempo que estamos lacrimosos e em pranto, seja ele exteriorizado ou intimamente, mesmo assim, dependerá da qualidade dessas emoções, porque elas estarão sendo exteriorizadas através de pensamentos e sentimentos. E quando estas coisas acontecem, elas nos ocupam todos os momentos do dia e às vezes da noite. Nós acordamos com o sofrimento e vamos dormir no final do dia, levando para o desdobramento noturno ainda a mesma tendência de estar lidando com tudo aquilo, até que nós tenhamos trabalhado isto tudo dentro de nós, com a ajuda devida, para que nós tenhamos uma outra perspectiva, uma outra maneira de lidar gradativamente com isto. Agora, o espírito que se foi, ou os espíritos, quando se trata de uma desencarnação mais ampla, mais coletiva,
ligado ao círculo familiar, da parentela corporal, ligado ao grupo de amigos, ligado aos colegas de trabalho, né? Ainda assim, eles estarão no mundo espiritual de alguma forma. Nós precisamos compreender como as coisas são no mundo espiritual. Em primeiro lugar, os que vão para lá de volta, os que desencarnam, eles não tendo mais o corpo físico, o perispírito está mais livre. E a sensibilidade deles é muito maior agora. De tal maneira que aquilo que nós sentimos ou pensamos a respeito, com muito mais razão, tenderá a chegar a todos eles. As nossas emoções serão sentidas. Muitas vezes, pelas nossas dificuldades, a espiritualidade protege os que acabaram de partir com uma espécie de blindagem para que emoções descontroladas e impróprias para o momento, mas respeitáveis e compreensíveis, elas não tenham um efeito perturbador, porque o mundo maior cuida dos recém-desencarnados. Existe toda uma assistência espiritual, mas essa assistência, por mais, vamos dizer assim, apropriada, ela encontra limitações dependendo dessas relações afetivas e das emanações dos pensamentos, as irradiações dos nossos sentimentos que são direcionados para aqueles que são os nossos amores que partiram. Então, dependendo de tudo isto, a espiritualidade terá que recorrer a providências específicas para preservar esse período que é agora de readaptação no mundo espiritual, e que deve ser um período de serenidade, deve ser um período de conforto, porque assim como nós sentimos as nossas emoções, a saudade em relação àqueles que estão partindo ou que partiram, eles também são pessoas iguais a nós, muitas vezes com as mesmas vivências que nós, e eles também vão sentir ou terão o direito de sentir as mesmas coisas. Sejam aqueles que tiveram todo um tempo para se adaptarem à transição para a desencarnação, sejam aqueles, e são em grande número a cada dia no mundo, aqueles que desencarnam subitamente, de uma hora para outra, vamos dizer assim, sem aviso prévio, sem uma preparação consciente. A gente também sabe que ninguém vai, mesmo num acidente, afora as questões do suicídio, ninguém vai sem uma previsão. Existe sempre uma programação. Não há uma fatalidade. A fatalidade aí é aparente. Muitas vezes, tudo isso já está na programação, tanto daqueles que se vão desta forma, como daqueles que permanecem e terão que, naturalmente, administrar as dificuldades que virão. Agora, nós podemos pensar assim, tem muitos companheiros que se apegam aos objetos que foram utilizados pelos queridos que partiram para a pátria espiritual. Algumas pessoas não querem desmanchar o quarto, não querem doar as roupas, querem que tudo permaneça do jeito que estava. Como é que nós vamos compreender isso? E isso faz bem para aquele que está partindo? Em primeiro lugar, nós teríamos que respeitar a postura das pessoas, né, diante das adversidades, diante dos desafios que estas coisas provocam. Mas falta, muitas vezes, um determinado esclarecimento, mas nós compreendemos que na falta da pessoa, aqueles entes queridos que permanecem, eles se apeguem aos objetos, porque aquilo é uma forma de um suprimento psicológico que vai durar pouco tempo, em geral. Para alguns pode durar um pouco mais, mas aquilo de alguma maneira supre a pessoa ou o grupo familiar que permanece durante um certo tempo.
até que ele tenha condições de entender melhor e administrar melhor e, com o tempo, o que é muito óbvio, se desfazer do principal. É um exercício de desapego a essas questões. Na verdade, com o entendimento que virá progressivamente, ele vai substituir aquelas coisas que pertenciam à pessoa que partiu, que desencarnou, por outras emoções, sentimentos que vão ser amadurecidos gradativamente, e ela não necessitará mais dessas questões. É compreensível, mas não é desejável. E nós temos que compreender que, estudando a doutrina espírita, nós vamos ter cada vez melhores condições de fazermos essa administração, de não nos prendermos às coisas que não têm um valor maior, ou que o valor afetivo naturalmente vai se desfazendo, e procurarmos substituir estas coisas por aquelas vivências, por aquelas reflexões, por aquelas experiências novas que terão que ser vividas e que trarão um somatório a benefício dos que as estarão experimentando. Porque nós não podemos deixar de buscar em O Livro dos Espíritos a ideia da resposta da espiritualidade à pergunta 934, em que Allan Kardec pergunta sobre exatamente isto, a ideia da perda dos entes queridos. E eles reafirmam a noção de que é mesmo uma prova, é mesmo uma expiação. E se é uma expiação, tem a ver com o nosso mundo, porque ele é disso, não apenas dessas questões, mas das mais variadas, mas tem a ver com as questões do nosso passado, das vidas anteriores, tanto daqueles que permanecem, como daqueles que estão partindo de volta para o mundo espiritual. Nós temos que nos lembrar também uma outra questão, que é conhecermos a pátria espiritual. Antigamente, nós só conhecíamos o mundo espiritual quando nós desencarnávamos. Chegávamos lá, nos surpreendíamos com a própria ideia da continuidade da vida, era uma surpresa quando despertávamos. E, ao mesmo tempo, fica agora para nós, com o advento da doutrina espírita, que nós já podemos conhecer esta realidade em vida. Aproveitarmos toda a ideia do que significa estar agora na pátria espiritual, o que vivem os espíritos desencarnados, o que eles fazem, o que é viver do lado de lá, quais são as circunstâncias possíveis. Qual é o sentido do progresso espiritual? Estarmos na erraticidade, que é o período entre o término de uma encarnação e o começo de uma nova no futuro. O que são as aquisições que nós podemos obter dependendo do nosso empenho, das nossas buscas interiores pessoais? E, ao mesmo tempo, a relatividade das experiências humanas do lado de cá. Se a essência da vida é a vida do além-túmulo, nós temos que também compreender, com o advento do estudo da doutrina espírita, a ideia de que o que nós estamos fazendo aqui para utilizarmos bem todas as experiências que nos vão sendo propiciadas pela própria programação espiritual e pelo nosso destino, para que tudo isso resulte em benefício e evolução espiritual. E, de novo, para os que permanecem e para os que se vão. Eu vou perguntar mais um pouco a respeito da vida espiritual para o Thyssen. Mas eu gostaria de, antes de nós falarmos sobre esse assunto, até eu vou querer que você converse um pouquinho conosco sobre as experiências de quase morte, das pesquisas da doutora Edith Fiore, né, que são tão interessantes, sobre a questão da morte, né, já se comprovando essas relações de além-túmulo depois de Kardec. Mas eu gostaria que você nos respondesse o seguinte: como é que nós, encarnados, podemos auxiliar os nossos amores que partiram? Ainda há possibilidade de nós fazermos alguma coisa por eles? Nós temos muitas coisas que nós podemos fazer por eles.
quanto também de futuro eles continuarão fazendo por nós. A ideia é de que uma coisa fundamental que fazemos aqui, depois que eles se forem, é que façamos o melhor das nossas vivências e vidas. Porque se nós ficarmos nos lamentando por muito tempo, deixando de lado os nossos afazeres habituais, deixando de buscar aquilo que remeta as nossas almas, portanto encarnadas, às questões da evolução, nós estaremos dificultando para nós e para eles também. Tudo que nós fizermos de melhor, no sentido do bom proveito real das questões e oportunidades que a vida nos traz, nós obrigatoriamente estaremos beneficiando a todos eles, porque as nossas mudanças para melhor, até pelas afinidades que permanecem, pelo sentimento de um amor mais ou menos profundo, que permanecerá talvez eternamente, crescendo nas múltiplas oportunidades de reencontros, tudo isto se refletirá neles todos. Então, esse é um aspecto importante. Por que nós devemos continuar as nossas vidas do lado de cá, procurando exercê-la, realizá-la da melhor forma? Um primeiro objetivo é o nosso próprio progresso e adiantamento espiritual, mas o que nós fizermos nesse sentido repercutirá neles todos. A outra questão é a questão do nosso trabalho com as questões espirituais, porque isto poderá significar progresso para eles também. Toda a nossa postura, a nossa atitude de oração, as nossas preces em elevação a Deus, a Jesus, aos grandes espíritos que velam pelo nosso progresso no cotidiano, sejam aqueles que cuidam das famílias e das comunidades dos encarnados, independentemente da partida de alguns, e de todas essas falanges do infinito que trabalham incansavelmente para que a erraticidade seja todo um campo maravilhoso de progresso espiritual. E a prece é talvez a mais linda ferramenta que nós podemos colocar em ação, é de trabalho interno pessoal. A prece, ela é algo que é dinâmica e ela se modifica na medida também que nós vamos progredindo nas nossas emoções e nos cuidando intimamente quanto aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. Todas essas mudanças qualitativas repercutirão gradativamente neles todos. É comum na nossa casa espírita e em todas as casas espíritas, companheiros chegarem e dizerem que percebem entes queridos, às vezes, em estado de perturbação, que já partiram, mas que continuam muitas vezes no ambiente doméstico. Isso pode acontecer? E como a casa espírita pode ajudar nesse assunto? Vale lembrar, Yasmin, que espiritismo é algo que já está conosco há 157 anos, a partir do 18 de abril de 1857, na publicação da primeira edição de Livro dos Espíritos. Mas esse contingente de bilhões de humanos encarnados, há uma fração ainda muito pequena daqueles que tiveram ou têm a oportunidade de lidar com essas questões no dia a dia. Então, o que acontece? A grande maioria das pessoas que vão de volta a partir do processo de desencarnação para a erraticidade ou para o mundo espiritual, vão em condições precárias. Porque nós vivemos duas grandes crises. Há uma crise do renascimento, a crise da reencarnação. E ela é muito séria, vale um outro programa. A ideia de termos que deixar esse grau maior de liberdade no mundo espiritual e nos ligarmos novamente a uma vestimenta
de matéria densa, que vai nos constranger durante todo um tempo, que será o tempo da nova programação de um novo processo evolutivo. Mas existe a outra, que é a crise da morte, é a crise da desencarnação. Então, o que acontece? Muitas pessoas não se dão conta, porque nunca lidaram muito com isto em vida. Quem vive no Brasil tem uma grande vantagem. A ideia da árvore do Evangelho transplantada para cá, esta é uma questão lindíssima. A ideia de quantos e quantos espíritos originários de diversos países, culturas, povos, portanto nações, deixaram seus lugares de maior impregnação, no sentido de mais vivências antigas, e vieram para reencarnar no Brasil, não é? Desde o descobrimento da nossa pátria em 1500. Então, o que acontece? O Brasil é uma mescla de espíritos de diversas origens, cansados, de um modo geral, das vivências dolorosas das guerras que eles conheceram de perto. Mas ainda assim, esses são poucos. Mas esses já têm esta vantagem, vamos dizer assim, que é uma vantagem de terem o conhecimento que liberta, que esclarece propriamente e que nos ajuda a vivermos a vida em patamares de mais responsabilidade, claro, mas em condições de maior proveito. Mas como na grande maioria as pessoas não lidam com isto no dia a dia, né? No Brasil e fora dele, nós vamos encontrar muitas dificuldades. As pessoas desencarnam, continuam sentindo a presença dos seus familiares e não arredam pé de onde estavam vivendo nos últimos tempos. Sejam crianças, sejam jovens, sejam adultos, sejam pessoas da terceira idade, que desencarnaram todos eles de qualquer tipo de modo. Seja por uma doença em que eles até teriam mais um tempo de preparação, sejam aqueles que o fizeram subitamente. A falta do conhecimento faz com que eles também, logo do outro lado, não busquem entender as diferenças do que passam a sentir em relação ao que sentiam antes. E apegados à vida familiar, o que é natural, por um lado, e às pessoas que ali estão, permanecem dentro de casa. Então, por isso que a gente sabe, por exemplo, em reuniões mediúnicas, através de médiuns videntes, os núcleos familiares, muitas vezes, mantêm aqueles que já haviam partido, muitas vezes há décadas. Então, se eles se mantêm ali há décadas, eles estão perdendo um tempo no mundo espiritual para onde eles deveriam ser remetidos para retomarem com muito mais propriedade o processo evolutivo. E aí eles se demoram, e é uma retaguarda onde eles permanecem, deixando de avançar. É compreensível pelos laços afetivos, mas é também mais por ignorância. Visitar o lar é uma coisa. Buscar um núcleo, uma esfera de vida compatível com o avanço moral e espiritual que cada um alcançou é uma coisa. E dali visitar oportunamente seus entes queridos é a coisa mais natural que existe. Outra coisa é desencarnou e permanecer décadas no mesmo lugar. Porque estas décadas, no sentido da eternidade, elas não farão a maior diferença, mas no sentido das dificuldades que nós ainda possuímos, das limitações que nós temos que superar, de muitas questões que nos esperam no sentido do adiantamento moral, nós realmente estamos nos demorando dentro do lar. E muitas vezes com mínimo proveito para cada um de nós, tanto para aqueles que estão no plano espiritual, dentro de casa, como para aqueles que muitas vezes são atingidos pelas perturbações em função da natureza
dos sentimentos e das emoções trocadas entre os que estão de cada lado. E nesse caso, a casa espírita pode atuar de maneira muito efetiva. Como é que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, a ideia de que o papel da casa espírita é divulgar o espiritismo. Então, no trabalho público doutrinário, as palestras de instrução, os estudos com estes conteúdos. Então, as pessoas que perderam seus entes queridos diante das agruras daquelas aflições, mais dia menos dia, no Brasil isso é muito fácil, sempre haverá alguém que vai sugerir, se ela já não vai por conta própria, porque já tem um esclarecimento e vai buscar no centro espírita um pouco mais, fora os demais recursos da casa, alguém vai sugerir isto mais cedo ou mais tarde. A dificuldade maior é longe daqui, onde o espiritismo é pouco conhecido. E sendo pouco conhecido, esta alternativa ainda não existe para a grande maioria das pessoas. A outra ideia é de que os próprios desencarnados, que são os entes queridos que partiram, os mentores espirituais, porque nós temos anjo de guarda, a ideia de um espírito que nos ajuda individualmente. Mas existem os anjos das famílias, existem os anjos das comunidades cada vez maiores, e os anjos cada vez de maior evolução, tutelando um número maior de criaturas, encarnadas e desencarnadas. Então, os desencarnados também fazem parte dos trabalhos na casa espírita. Não é? Aqueles que são médiuns de vidência vão reparar que, além daqueles que se sentam nas cadeiras para escutar a palestra da noite, muitas vezes aquele ambiente ele se abre e há um imenso anfiteatro em que espíritos em condições as mais variadas são trazidas para escutarem aqueles aspectos, porque eles mesmos, quando encarnados até recentemente, ou não buscaram, ou não tiveram a oportunidade de fazê-lo. Então, aquilo que nós encarnados estudamos no centro espírita, buscando uma preparação melhor para o futuro, eles também necessitam. Então, há uma grande movimentação, porque o mundo espiritual nós não vimos na contabilidade, existe o dobro de desencarnados do que nós temos do lado de lá. Então a movimentação espiritual é muito grande e os benfeitores não param de ajudar. Tudo aquilo que seja uma semente de instrução, de luz, que venha de uma leitura de uma página, de uma palavra amiga, de uma oração, que muitas vezes é feita por alguém à distância, mas que chega como uma verdadeira capa de um livro, que chama a atenção e desperta a criatura para uma realidade melhor. Toda essa grande movimentação ajuda muito. Mas nós não podemos esquecer que ainda nós temos grandes dificuldades a vencer, porque estas questões que para nós, espíritas ou não, mas que vivemos no Brasil, são tão simples, tão naturais e óbvias, ainda não são assim para a grande maioria das pessoas. Por isso que a ideia de trabalhar essa questão da desencarnação, ela é preciosa, primeiro porque ela é real, não é? Por circunstâncias kármicas, nós não podemos fugir dessas questões. Elas vão nos acompanhar ainda durante muito tempo. Nós vamos passar grande parte da transição planetária, nós vamos viver todo um concurso de milênios de regeneração e ainda vamos estar reencarnando e desencarnando. Talvez em corpos mais fluídicos no futuro, mas mesmo assim as separações indesejáveis ainda acontecerão. Vamos dizer assim, separando as pessoas. Mas cada vez mais, e de futuro, por causa do Espiritismo, nós estaremos cada vez melhor preparados para lidar com tudo isso. Pois é, muito interessante tudo isso, né, gente? Kardec nos fala, nos explica, nós temos as obras do Pentateuco kardeciano, as obras psicografadas por médiuns como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, dentre outros, Dona Ivone do Amaral Pereira, fantásticos.
Agora, a ciência, ela está caminhando na comprovação da vida após a morte. Nos Estados Unidos, existem tantas pesquisas a respeito. Nós falamos das experiências de quase morte, porque hoje em dia há tantos maquinários, há tantos recursos da medicina. O Sérgio Thyssen é médico, inclusive ele pode até nos falar muito bem sobre isso, que as pessoas estão praticamente mortas, mas ainda o espírito não se desligou do corpo físico e conseguem retornar à vida e nos trazem depoimentos maravilhosos. Então, existem pesquisas na área da medicina incríveis. A gente lembrou da Edith Fiore, médica, psiquiatra, mas temos o Thomas Norton, temos tantos companheiros queridos que nunca estudaram doutrina espírita, são cientistas, médicos e que atestam com a sua experiência a vida após a morte. Você pode nos conversar um pouquinho conosco sobre isso? É natural que nós, com o avanço da ciência, nós possamos conseguir uma espécie de um outro despertar, que é o despertar de homens e mulheres de ciência, afeitos a pesquisas e a busca de compreender melhor as questões da vida, utilizando recursos novos que nós não dispunhamos até bem pouco tempo atrás, na história da própria humanidade. Uma questão interessante você já trouxe, que é a ideia dos fenômenos de quase morte. Isso tudo surgiu há pouco mais de 30 anos com Raymond Moody, um psiquiatra que começou nos Estados Unidos a valorizar um conjunto de narrativas de pacientes que tinham internado em hospitais, tinham sofrido de paradas cardíacas durante procedimentos cirúrgicos, e um grupo grande deles despertava no pós-operatório, após um período de tratamento na terapia intensiva, já no quarto, já lúcidos e orientados, do ponto de vista consciencial, eles se propunham a contar algo inusitado, que eles antes nunca tinham experimentado antes, e que pareceu para eles importante. Eles narravam para os seus médicos assistentes, e esse Raymond Moody, ele então reúne uma primeira coletânea dessas narrativas. E ele fez o mais bonito. Ele, com a sua mente de pesquisador e de cientista, médico, psiquiatra, ele começa a perceber os pontos em comum. E aí ele identifica uma série de itens que quase que todos apresentavam nas suas narrativas pessoais. Então, uma primeira ideia era de que, ainda no centro cirúrgico, eles se viam como que no teto do ambiente da cirurgia. E eles olhavam para baixo e viam uma correria dos cirurgiões, dos anestesistas, dos assistentes, tentando fazer com que um corpo, ou ele, alguém igual a ele, fosse trazido de volta à vida. Ele se reconhecia, claro, naturalmente, aonde? Na mesa cirúrgica. E aí a pessoa olhava para si e via que ele estava ali no teto, e um outro igual a ele estava na mesa ainda. E aí ele começava a perceber: estou morto. Mas se ele dizia ao mesmo tempo que ele está morto, porque o corpo dele estava distante, ele começava a entender que morto coisa nenhuma. Porque se ele tinha a ideia de estar morto, é porque ele estava vivo. E aí as coisas começaram a acontecer. Depois disso, há uma tendência, uma atração, algo magnético no sentido de sair fora do centro cirúrgico e do hospital. E aí há uma viagem, por exemplo, por túneis brancos, iluminados, coloridos. Depois isso chega a algum lugar, né? Há uma ideia de um ser de luz, porque ele não vai dizer um espírito superior, um anjo tutelar. Ele vai usar os nomes simples. Ser de luz. É uma entidade. Ele não sabe o que é, mas é uma pessoa
porque essa pessoa se comunica com ele. E pelo visto, e ele sente, e a maioria sentiu igual, aquele ser comanda o que está acontecendo, inclusive com ele. Daqui a pouco ele está revendo familiares agora vivos, mas que ele sabia que tinham desencarnado há tempos variáveis antes. E aí começa a haver toda uma série de reflexões. Uma coisa linda dos que viveram isto é a ideia de que eles, quando voltam para o corpo, porque alguns se sentiam tão bem que não queriam voltar para casa, vamos dizer assim. Estava tão boa aquela vivência, tão bom aquilo tudo, que eles queriam permanecer. Pois bem, e aí o ser de luz diz, está na hora de você voltar. E aí bastou a vontade desse ser, e imediatamente ele estava sendo trazido de volta, perdia a consciência e recobraria mais adiante a memória dessa viagem pelo mundo espiritual, poderíamos dizer. Então, o que acontece? Uma coisa curiosa, quando há uma parada cardíaca, o coração não funcionando, o cérebro, ele entra em anóxia, falta de irrigação e de oxigenação, isso é imediato. Daqui a alguns minutinhos, se não houver a tentativa de recuperar, isso pode levar à morte, como leva no dia a dia dos hospitais. Então, quando exatamente o cérebro está completamente inativo, se nós colocarmos os eletrodos do eletroencefalograma, a partir de um certo pequeno tempo, as atividades medidas pelas ondas cerebrais, elas estão completamente zeradas. E é justo nessa fase que nós vamos encontrar aquela vivência que é referida por aqueles todos. Isso gerou um primeiro livro, um segundo, um terceiro, e ele é um lindo pesquisador até hoje. Isso deu ensejo a uma tentativa de entender isso. Veio depois mais um trabalho publicado numa revista das melhores do mundo em medicina, que é a revista Lancet, na Inglaterra, em que aí, em vez de esperar os casos acontecendo, todos os doentes cirúrgicos dali para frente, um estudo prospectivo, foram exatamente como que monitorados. Em torno de 18% daqueles que experimentaram paradas cardíacas em procedimentos cirúrgicos, esses 18% apresentavam os fenômenos de quase morte. E agora eles já tinham o eletroencefalograma registrando as ondas cerebrais em todos eles. Então isso se tornou um grande desafio para os médicos e para a medicina. Se nós médicos acreditávamos que consciência, memória, visão são elementos tipicamente do encéfalo ou do cérebro, como é que exatamente quando o cérebro está zerado, sem atividade alguma, é justamente agora que essas atividades são registradas e comparativamente estabelecidas e publicadas em revistas da melhor qualidade. Então isso está em aberto, porque agora nós podemos pensar sobre isto. Provavelmente ninguém faria isto há 50 anos atrás. E todas essas pessoas envolvidas, sejam os pacientes, sejam os profissionais de saúde, ninguém conhece a doutrina espírita. Nem outras questões que nos remeteriam a esses pensamentos vinculados à espiritualidade. Então isso é uma questão de grande valia e vem ensejando em publicações análogas, né, que outras pessoas reflitam a respeito. A neurofisiologia não pode entender isto, porque para o neurofisiologista só existe o corpo físico. Ele não entende, não alcança a ideia do perispírito e a ideia de um cérebro perispiritual, que é a essência da vida e de todas as questões ligadas, vamos dizer assim, às questões superiores da vida humana. O cérebro físico, ele é importantíssimo, mas ele vem a reboque, ele é secundário em relação às questões da alma imortal e do seu perispírito.
Nós já estamos chegando ao final desse momento tão significativo no qual nós refletimos a respeito da vida após a morte, a certeza de que os nossos amores que partiram para a pátria espiritual estão vivos, bem vivos, e que um dia todos nós haveremos de nos reencontrar. Então eu vou pedir as palavras finais ao nosso querido amigo. Muito bem, Yasmin, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estarmos conversando sobre esse tema, que nós possamos ver o Espiritismo ganhando os lares, né? Alcançando os corações e as mentes, e como uma doutrina de esperanças e de consolações, que ele venha naturalmente a cumprir esse papel que já cumpre há tanto tempo, mas alcançando muito mais das pessoas que vivem essas dificuldades nesse mundo e que viverão por muito tempo. A espiritualidade, a providência divina, a gente sabe que o Espiritismo veio de uma origem lindíssima, não é? Como o Consolador prometido por Jesus. Ele é quem tem a ver com todos esses conteúdos que nos auxiliam tanto. E como a origem é esta, isto ganhará a humanidade inteira. Então, aquilo que tem sido motivo de tantas angústias e aflições, com o conhecimento, com esse despertar que vai sendo cada vez mais antecipado, com a doutrina dos Espíritos, isto vai naturalmente nos ajudando a vivermos essas experiências difíceis com mais condições e propriedades. Que Jesus nos abençoe e abençoe a todos aqueles que estão nos acompanhando de todas as formas, dessas formas modernas que nos reúnem assim como hoje, e que nós possamos nos encontrar e nos cuidarmos cada vez mais uns aos outros. Muito obrigado, Yasmin, mais uma vez. Eu agradeço, Tícia, e nós todos agradecemos esse momento tão especial que nós estamos vivendo, né? Com tantas reflexões trazidas para nós, importantes para a construção da nossa felicidade. Eu vou pedir à nossa companheira que está dirigindo que nos permita uns 10 minutinhos de nós fazermos um presente. Todo mundo aqui tem entes queridos que partiram para a pátria espiritual? Quem tem, levanta o dedo. Olha, a maior parte de nós tem, não é? Então, eu acho que nós estamos dentro de uma casa espírita, após reflexões tão profundas. Eu vou pedir um som aos nossos maestros que estão lá na suíte e vou pedir que nós, neste momento, nós entremos em contato com a espiritualidade superior, com o Cristo, e entreguemos aos nossos amores que partiram através de Jesus uma linda flor com toda a nossa saudade. Vocês topam? Então vamos lá. Vocês que estão nos acompanhando pela TV Nova Luz, pela Rede Amigo Espírita, este é um momento muito significativo. E você, com certeza, onde estiver, você que acessou este programa, não foi por acaso. Então você vai ter a oportunidade de se unir a essas energias que ficarão no tempo e no espaço, envolvendo este momento, neste programa. É simples. Vamos relaxar o nosso corpo inicialmente. Colocar atenção na respiração, sem a pretensão de alterá-la, apenas sentindo o ar que entra mais frio pelas narinas e o ar que sai mais morno e úmido. Coloque a sua consciência, esse seu instrumento de observação, no ar entrando e saindo das suas narinas. Basta isso para que o seu organismo automaticamente relaxe e você, espírito imortal, mais liberto, possa ter algumas imagens, possa desdobrar-se e até imaginar que
está caminhando, todos nós juntos, caminhando nas areias do lago de Genezaré. Aquele lago que de tão imenso era conhecido como o Mar da Galileia ao tempo de Jesus. Nessa viagem interdimensional no tempo, eu convido você a sentir o aroma da maresia, a sentir seus pés descalços andando sobre as areias do lago. Você pode até ouvir o marulhar das ondas no seu infinito ir e vir. No céu, estrelas brilham na abóbora do firmamento, mas parecem diamantes jogados sobre um veludo azul marinho. E agora, uma estrela em especial se desprega do céu e vem vindo na sua direção. À medida que ela se aproxima de você, ela vai ficando maior. E agora, num deslumbramento de luzes, é Jesus que surge à sua frente. Essa estrela se transforma no Cristo, com seus cabelos sobre os ombros, repartidos ao meio, à moda dos nazarenos, suas vestes de época e seu olhar de um profundo amor para você. Jesus ama e conhece você desde sempre. Este é o momento no qual você pode pedir a Jesus pelo seu amor que partiu para a pátria espiritual. Peça que Jesus ampare este ente querido, este ser que agora ocupa o seu pensamento. Você pode até imaginar que brota na sua mão uma linda flor e que você a estende a Jesus para que Ele a entregue a este ser que você tanto ama. Pode ser até que este amor surja ao lado do Cristo. Se este amor surgir, aproveite para abraçá-la, para abraçá-lo. Em espírito, não há nada demais. Você pode realizar isso. Você pode até dizer a ele ou a ela o quanto você o ama, o quanto você a ama. As diferenças vibracionais não são suficientes para aplacar o amor. Pelo contrário, o amor continua vivo. Sinta-se na presença desse amor, com Jesus, amparando e trazendo harmonia para esse momento tão significativo. Agora, este ser vai partir para o estado vibracional onde ele se encontra. Deixe-o ir, deixe-a ir. A saudade a partir de agora não vai ser aquela dor de forma alguma, porque você sabe que este ser, que este amor existe na pátria espiritual. Deixe-o partir. E agora o Cristo ao seu lado vai transformar-se novamente em uma
estrela de luz. Vai diminuindo e entrando no seu tórax para habitar com toda paz, com toda alegria, com todo amor em seu coração. Muito bem, Jesus, a partir de agora, em seu peito, iluminando as suas emoções, trazendo lucidez à sua mente, equilíbrio, paz e felicidade à sua vida. Inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes e retorne ao seu corpo físico. Retorne à sua experiência na carne. Muito bem, você está de volta. Você que está nos acompanhando pela TV Nova Luz, você pode continuar usufruindo dessas músicas, das imagens de natureza e aguardar a prece final que um companheiro muito querido que vem nos visitar hoje, Luiz Rivas, vai proferir depois do nosso passe. Vamos fechar nossos olhos e elevar o nosso pensamento até o Mestre Jesus. Jesus, nós que te amamos, colocando a nossa mente em teu Evangelho, aos 150 anos de chegar o Evangelho segundo o Espiritismo à Terra, Jesus, invade o nosso ser. Precisamos tanto de Ti, Senhor. Ilumina os nossos corações com Teu maravilhoso amor. Jesus, permita que Tua luz vibre dentro de nós. Ilumina-nos, Senhor, hoje, agora e sempre. Preenche-nos com Tua luz maravilhosa e faz como está escrito no Evangelho, que possa brilhar a nossa própria luz. Tu que és Senhor das nossas vidas, Tu que és o nosso sol, o sol de grande intensidade. Harmoniza-nos, Senhor, e faz que a nossa luz brilhe, como há 2000 anos você fez brilhar nos corações dos teus seguidores. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. É nova luz, vem de Jesus.